como também você também pode estar assistindo esta aula no canal do Instituto Sinapses. Esta que é a psicopedagogia, que aí eu aplico o teste, eu consigo interpretar esse teste, eu consigo ter os scores desse teste, e aí eu vou fazer o que com esse teste? Eu vou fazer o resultado do meu DIP, do meu diagnóstico, e aí eu vou fazer um prognóstico, eu vou fazer um projeto de intervenção. Esse teste deu pontuação muito menos para que tipo de, na leitura, é o quê? Foi interpretação? Foi a velocidade de leitura, foi a ortografia, foi a construção das palavras, ou foi o nível mesmo de sintaxe? O que foi que deu nesse teste? Aí eu vou trabalhar. Então, ele é o quê? Ele é o meu sinal, ele é o relógio, ele é o que vai mostrar o que aquela pessoa precisa ser trabalhada. Certo? Então, a gente vai começar Vamos começar aqui os nossos slides para mostrar para vocês. De onde começa o nosso curso. Bem, os nossos alunos, um videozinho já tem o link do próximo curso. Sempre quando você assiste esse vídeo no nosso canal, no YouTube, ele já tem o link. Quando você assiste na plataforma, você tem que observar onde é que está o link do total, do curso todo, aquele link inicial. Ou então você vai no Face, vai ver onde é que a gente divulgou o curso, que é aquele link que a gente divulgou o curso, é o link original, é o link normal. Certo? Ó, então, vamos começar aqui. A nossa plataforma, ela mostra em estado internet, mas ela grava todo o curso sem nenhum problema e deixa gravado para os nossos alunos. Bem, eu não trouxe muitos testes, porque, na verdade, quero estar comentando sempre isso, a necessidade do psicopedagogo não se pregar, não se ater muito aos testes. Ele precisa compreender que se eu sei desenvolvimento de leitura, se eu conheço consciência fonológica, se eu conheço a teoria, eu posso aplicar de diversas formas. Eu trouxe um modelo de cada, eu trouxe acho que uns 7, 8 testes aqui para mostrar como é que na psicopedagogia a gente trabalha isso. E como esse vídeo ele tem continuação no próximo, a gente vai estar falando exatamente com estudos de caso. A gente tem o Confias. Gente, o Confias, ele é um material que ele não é só um material. Ele tem o livro, ele tem o manual de aplicação, aí ele vai ter o caderno de aplicação, certo? Na nossa área da psicopedagogia, a gente não, é uma área que precisa que você esteja investindo. E investindo sempre, porque material, livro, como eu já disse na aula anterior, livro é uma coisa que fica velho. Tá bom? Você precisa estar comprando sempre edições novas. Você comprou um livro, esse livro é de 1991. Então, você tem que ter, quando você vai ler, você tem que ter cuidado, porque o próprio autor, ele revisa aquilo dali. Imagine outros autores que leram e que estudaram outras novidades. Eu já dei esse exemplo, dou de novo, né? Por exemplo, o nosso livro de empreendedorismo, ele foi lançado no ano passado, 2015. Esse ano já está saindo a segunda edição revisada, tá? O livro já foi vendido, a gente está quase esgotado a primeira edição, tem bem pouquinhos para ser vendido, nós já estamos trabalhando na segunda edição. E agora, no segundo semestre, a gente já vai lançar a segunda edição revisada. Por quê? Porque eu já tenho algumas questões do livro que, por exemplo, erros ortográficos, eles mudam o sentido do que você queria dizer, por mais que foi corrigido, mas ali você encontra erros ortográficos, ou troca na digitação, ou às vezes mesmo organização de pensamento, que eu já quero dizer de uma outra forma. Imagine que você está lendo um livro sobre dislexia de 10 anos atrás, ou de desenvolvimento humano. Claro que nós temos teorias que são do século passado, e esses livros, como por exemplo a coleção de Freud,
do século passado e que é lida até hoje como se fosse uma coisa bem recente, apesar de que hoje a gente tem toda uma tradução nova da Companhia das Letras, que quem vai comprar agora as coleções freudianas tem que o conselho é que você compre pela Companhia das Letras, porque foi feita uma tradução, né, do alemão para o português, então está mais fidedigno. E que é uma outra questão. Muitos livros na psicopedagogia, eles são traduções, principalmente quando a gente fala de Jorge Luiz, Alice Fernandes, Sara Paim. Eles são traduções, certo? Então, muitas vezes o sentido da palavra, o que aquela pessoa queria dizer não era isso. Por isso que a gente tem erros conceituais, como, por exemplo, o que aconteceu na psicopedagogia entre a questão clínica e a questão institucional. Houve um erro de interpretação e se separou isso como se fossem duas psicopedagogias separadas ou diferentes. Não, elas são a mesma coisa. O que difere é como eu aplico isso dentro do meu ambiente de trabalho, que é o local, a instituição, a escola, a clínica, a ONG, a empresa. Isso é o local, mas a psicopedagogia, o conhecimento psicopedagógico é o mesmo. Por exemplo, esses instrumentos, esses testes, vocês podem aplicar para qualquer ambiente de trabalho, qualquer um. Tá? Então, vamos falar um pouquinho do Confiance, tá? O Confiance ele é um teste de consciência fonológica. Ele é um teste voltado para a fonoaudiologia, mas que é importante que o psicopedagogo também conheça. Não estamos invadindo a área da fonoaudiologia aqui. Apenas o psicopedagogo precisa entender, primeiro, ele precisa entender o que é a consciência fonológica. Aí eu botei lá no final dessa aula, vocês vão ver que eu botei um livro falando sobre consciência fonológica. Porque se eu não sei o que é consciência fonológica, como é que ela se forma, quais são as suas etapas, em que etapa da vida da pessoa essa consciência realmente já está formada, como é que ela se forma no cérebro? Se eu não sei isso, como é que eu vou usar o teste? Como é que eu vou usar o caderno de aplicação? Não tenho como usar o caderno de aplicação se eu não sei o que é consciência fonológica. Claro que nesse teste ele vem explicando, ele vem falando o que é a consciência fonológica, ele vem trabalhando. Só que só esse material não vai te ensinar tudo o que você tem que saber sobre consciência fonológica. É preciso que você compre mais material. Por que estudar a consciência fonológica é importante para o psicopedagogo? Porque o psicopedagogo ele é muito procurado para os problemas de pessoas que não foram alfabetizadas no período certo, pessoas que estão na fase adulta, mas elas não conseguem leem com dificuldade, pegam a leitura, mas é aquela leitura com muitos erros. Ou essa pessoa, quando tinha 6, 7 anos, não conseguia ser alfabetizada. Ou ela tem 11, 12, 14 anos e ainda não consegue a leitura correta. Então, o trabalho do psicopedagogo, vamos colocar uma porcentagem, se a gente fosse colocar uma porcentagem do trabalho do psicopedagogo na prática, nós teríamos aí 60% a 70% o trabalho do psicopedagogo está focado nas pessoas com dificuldade de leitura e escrita. Para mim compreender o processo de leitura e escrita, para mim usar um teste, para mim saber o porquê que essa pessoa não está lendo, por que ela não conseguiu ler, por que ela não aprendeu na época dela, eu preciso compreender as etapas de desenvolvimento de leitura e escrita, aí eu vou ler sobre psicologia da leitura e escrita, vou pegar os autores mais famosos sobre isso, que aí a gente tem Emília Ferreiro e Ana Peperowski, e aí a gente tem outros autores que vão falar sobre isso. Quanto mais você ler a respeito disso, melhor ainda, ok? Você precisa compreender. Olha só como é complexo o trabalho do psicopedagogo. Na aula passada, eu falei sobre testes operatórios, que é o nível cognitivo, é a cognição. É a minha capacidade das funções executivas superiores de funcionar. Eu preciso de percepção, preciso de memória, preciso de atenção, preciso de concentração e preciso principalmente de raciocínio.
esse raciocínio, ele também vai precisar dos meus lobos parentais para que funcionem os meus estados sensoriais e aí a decodificação também do que eu escuto ou do occipital, que é o que eu vejo. Para que o meu cérebro faça tudo isso, né, eu preciso ter uma consciência, ou seja, os meus lobos frontais, eu tenho que ter uma consciência do que é também falado, dos sons. Aí o psicopedagogo precisa compreender desde essa parte fonética, como é que a pessoa, completando, desde a parte fonética, a parte neurológica. Porque aí eu preciso compreender como é que esse processo cognitivo se dá, as estruturas lá que Jean Piaget nos ensina da psicogênese genética, e eu preciso entender de desenvolvimento de leitura e escrita, que é dado em etapas também, se desenvolve, mas para que essas estruturas se desenvolvam, para que o processo de leitura e escrita se desenvolva, eu preciso ter uma estrutura de organização cerebral. E aí eu tenho que entender disso também. Tendo a estrutura cerebral, eu tenho estrutura cerebral, eu tenho estrutura sensorial, para poder conseguir aprender a ler e escrever. Aí vem para a nossa aula que nós falamos de testes projetivos. Eu tenho também que ter estado emocional. Eu tenho que ter estímulo, eu tenho que ter desejo de aprender. Então, eu junto tudo isso e aí é que eu tenho a aprendizagem. Sabendo de tudo isso, aí eu tenho que conhecer também os aspectos dos transtornos de aprendizagem, que são transtornos de lesões cerebrais, ou outros tipos de transtornos que podem acontecer nesse percurso de aprendizagem, ou a pessoa já nasceu, ou a pessoa adquiriu, e aí esse transtorno vai impedir ou vai dificultar que essa pessoa aprenda. Concluindo, eu preciso compreender desde o processo de como você aprende, como as patologias que podem impedir para aplicar esse teste. Tá vendo como é complicado? Como precisa que o psicopedagogo pegue livro e vá estudar? Eu preciso que o psicopedagogo compreenda que não é só comprar o teste. Ele precisa comprar o teste porque ele precisa ter instrumento para trabalhar. Mas ele precisa compreender que ele precisa estudar, se capacitar. O curso, principalmente se o seu curso foi em uma forma de especialização, todas as especializações em psicopedagogia, elas ainda são deficitárias. Eu trabalho com o Instituto Sinato, nossa formação em psicopedagogia é uma das maiores que existe. Nosso curso dura mais de 2 anos, nós temos 3 estágios de psicopedagogia. Nós trabalhamos para que o curso tenha a maior qualidade possível. Nós temos disciplinas, por exemplo, de psicogênese genética, nós temos disciplinas de psicogênese da leitura escrita, nós temos disciplina de desenvolvimento infantil, nós temos disciplina sobre modalidades de aprendizagem e mesmo assim a gente ainda acredita que o aluno precisa saber mais. Imagine você que fez um curso aí de psicopedagogia em 6 meses pela internet. E aí você tem que ir para o mercado de trabalho, porque se você fez um curso desse, você quer ir para o mercado de trabalho. Você não fez um curso desse só para guardar o seu diploma, não tem sentido. E se você fez com essa intenção, reveja essa intenção. Porque a psicopedagogia não é mais um cursinho que você faça para ter 2 pontos no concurso, ou para você ganhar um pouquinho mais aí no seu salário de prefeitura ou do estado, que você vai ganhar em 70 a 90 reais por um adicionalzinho de um curso de especialização que você fez. Não. A psicopedagogia hoje é uma área pioneira, desbravadora, onde a gente está aí assumindo muitos postos, muitos concursos. É um profissional cada vez mais requisitado, porque a nossa sociedade tem uma crise
principalmente nesse processo de alfabetização. E o psicopedagogo bem capacitado e que ele compreende todo esse processo, ele pode, deve e vai ser primordial, ele vai ser importante, ele vai ser necessário dentro dessa sociedade. Porque nós da psicopedagogia, a gente faz toda essa reflexão, mas a gente busca soluções, a gente não fica só discutindo, como a gente tem muitas teorias dentro da área da educação, que fica só discutindo os problemas educacionais. A psicopedagogia não, ela busca soluções, e soluções não só curativas, mas também soluções de prevenção. E aí é preciso que o psicopedagogo reconheça a importância da psicopedagogia. Se ele é professor, que ele se dedique mais à psicopedagogia para que ele possa, como professor, mas que ele seja, veja a psicopedagogia como um instrumento que ele pode transformar ou melhorar ou trazer uma nova perspectiva para a sala de aula dele. Se ele é qualquer outro profissional e que ele é psicopedagogo, que você se compreenda que a psicopedagogia é a profissão também, não é só um complemento do que você já tem. Não, você aí tem duas formações. A psicopedagogia está caminhando cada vez mais para isso e ela vai ser pós-graduação cada vez menos. Daqui a alguns anos, eu tenho certeza que quando você estiver vendo esse vídeo daqui a alguns anos, você vai dizer, no tempo que psicopedagogia era pós-graduação. Porque a gente vai defender a graduação e lutar para que o MEC crie as diretrizes de psicopedagogia como graduação. A graduação já existe no nosso país, na Universidade Federal da Paraíba, né, uma universidade pública, já existe a graduação em universidades particulares, mas nós queremos mais e mais, queremos que não só os centros universitários que têm autonomia, mas a gente quer que todas as faculdades ofereçam o curso de graduação em psicopedagogia. De tão importância, de tanto mercado que esse profissional vai ter. E tem já no nosso atual. Mas quanto mais a gente capacita, mais mostra a importância do psicopedagogo, mais a sociedade vai reconhecer esse valor e procurar o trabalho do psicopedagogo. Tá? Então, o Confias ele é um instrumento para nos ajudar a compreender a consciência fonológica. Porque essa pessoa que não aprendeu, ela pode ter, ou na época da infância dela, ela pode ter passado por situações que fizeram com que ela tivesse uma dislexia adquirida, ou essa pessoa pode ter nascido com essa lesão cerebral e ela pode ter aí um transtorno de leitura e escrita não especificado, ou ela pode ter uma dislexia, ou ela pode ter um DIPAC, que é o distúrbio de processamento auditivo central, que é como o nosso cérebro interpreta, né, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente lê, e aí o Confias ele é um sinal, ele vai te dar aí um instrumento para a gente analisar como é essa pessoa, como é a consciência fonológica dela, tá? Ele vem uns caderninhos para você apresentar. Eu vou tentar trazer aqui para pertinho da tela para ver se vocês conseguem vê-lo de mais de pertinho. Ele é um questionário, tá bom? Esse é um caderninho de aplicação, ele é um caderninho pequeno. Todo esse material você compra ele separado, tá? Um caderninho desse, fininho, ele tem o quê? Máximo 6 páginas, custa quase R$10. Então, você compra um livro grande, você compra um manual, você compra o de corrigir, né? O que tem os scores, a pontuação, e você compra, ou seja, quando você compra a coleção toda, né? Quando você já está na coleção toda, você já gastou aí por volta de mais de R$300, tá bom? Mas ele vai, como é que são os questionários e as atividades? Ele vai trazendo palavras, por exemplo,
A separação, aí traz a palavra sopa, né? Aí ele vai pedir para a pessoa separar essa palavra sopa. E aí vai pedir para falar palavras como pijama. E ele vai dar uma sequência. E ele vai classificar isso em síntese, a segmentação, como é que é a identificação da sílaba inicial, a identificação de rimas. Aí ele vai classificando. Por quê? Porque para a pessoa ler, e aí eu volto lá para as teorias de desenvolvimento de leitura, tá? Quero que você preste atenção, que aí eu estou sempre mostrando isso. Você tem o teste na mão, mas você precisa saber o que é preciso para a pessoa ler, e dentro da leitura, quais são, classifica-se em que uma leitura, né? Eu estou lendo esse livro aqui, mas nessa leitura eu tenho entoação, eu tenho conhecimento ortográfico, eu tenho conhecimento de sintaxe, eu tenho conhecimento de figuras, de linguagem, eu tenho conhecimento de organização do texto, eu tenho conhecimento de... Aí eu tenho aqui ele traz a produção de rimas, ele traz a construção da frase, a produção de como eu escrevo, né? E aí, se eu vou produzir, se eu vou pegar a criança e eu quero que ela produza, essa produção, como é que ela é organizada? Introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? Tem que ter coesão, coerência, né? Então, tudo isso aí são instrumentos da organização de um texto. Então, eu preciso conhecer esses instrumentos para poder aplicar. Aí eu tenho também a parte de fonema, que é a parte onde ele se concentra mais, né? E aí ele vai pedir para a pessoa falar certas palavras, agulha, família, né? E aí tudo isso também tem que ser, outro cuidado que você tem que ter com testes padronizados, são as regionalizações. Cada cidade fala com a sua caracterização, né? Por exemplo, a palavra família, ela é dita de diversas formas. Principalmente cidades menores, né? Tem cidade, nós nordestinos, eu sou do Nordeste, então a gente tem certas manias de tirar letras, né? Tem muita coisa que a gente fala, não é que a palavra está errada. A gente sabe que aquela palavra é escrita. Tem uma que eu brinco muito com ela nos vídeos ou nos textos dentro dos grupos, que eu boto bora estudar. Eu sei que a palavra é vamos, né? Mas é porque o nordestino ele tem muito essa coisa de comprimir a frase, de diminuir a coisa, né? Então, seria vamos embora, virou vambora, né? Aí tá grande, só bora, né? Então, às vezes não é que a pessoa não saiba falar, tem o regionalismo, e cada cidade tem isso. Tem cidade que tem sons a mais, por exemplo, o que em algumas cidades você pode assim, já são para mim, eu nem sei o que é isso que tu estava falando. Tem cidade que é E, né? Então, cada cidade ensina de uma... A vogal tem um som diferente, então a consciência fonológica ela tem que ser adaptada para a região que você está fazendo. Se fosse a região da sua região, o linguajar do seu povo, né? Porque a gente vive num país imenso, com inúmeras influências de outras culturas. Essas culturas influenciam no nosso linguajar, na nossa linguagem, e essa influência não pode ser generalizada, mas ela tem que ser estudada de acordo com ali os seus aspectos regionais. Eu não posso pegar uma pessoa adulta que nasceu numa cidade pequena ou ali do interior, eu pego muito a minha realidade, que é a que eu conheço, né? Aquela que eu posso falar com propriedade. Mas eu não posso pegar essa pessoa da zona rural e fazer um teste com ela e achar que o nível de leitura dela é um nível inferior porque ela fala de várias palavras erradas. Eu tenho pessoas da nossa capital e que essas pessoas, elas leem bem, elas sabem que a leitura tá boa, mas elas cresceram com seus pais falando diversas palavras
Principalmente, como eu já disse, nós nordestinos, que a gente diminui muito as frases, né? A gente diminui a palavra. E uma coisa que a gente faz muito são os apelidos. O nome da pessoa é Francisco. Aí chama que é Chique. É Antônio. Aí vai ser chamado de quê? Tony. Mas isso é muito comum aqui, né? Então, isso são diversas outras palavras, né? Que a gente diminui. Então, às vezes, eu estou dando curso, eu estou falando, e isso aí é um estudo linguístico, né? Às vezes eu estou na palestra, eu estou falando, tem gente que não levanta a mão, aí já sobrou. Explica o que é essa palavra, né? Ou às vezes a pessoa acha que eu falei a palavra de forma errada, tá? Por exemplo, uma palavra que é muito dita aqui, é a palavra registro. Ou é registro. Aqui se fala muito com Z, né? A gente sabe que se escreve com G. E aí pode parecer que isso é errado. É um problema fonológico, é um problema de consciência fonológica, mas é às vezes cultural. É como esse povo vai falando, esses filhos vão ouvindo dos pais e a gente lê correto, mas fala errado. Então, a gente que é psicopedagogo, que é terapeuta da aprendizagem, a gente pega um teste desse, e esse teste ele foi feito numa região, e aí eu vou aplicar ele às minhas crianças da zona rural, ele não vai, às vezes não vai ter nada a ver, né? Por quê? Porque alguma dessas palavras que vão ser usadas, ou o som como ele é usado, como ele é fonológico, como ele é uma consciência, aqui é para você ter observar como é que essa pessoa compreende os sons, certo? E aí nós da aprendizagem, diferente dos fones, aí a gente vai focar mais nas palavras e nas questões que vão levar a nossa compreensão ser um estudo de leitura mesmo, né? Porque aí a gente vai focar em sons como B, D, o P, P, o V, o F, né? Os sons que mais causam problemas na alfabetização, por exemplo. Ok? Vamos passar para o próximo aqui, ó. Aqui é só para mostrar para vocês, ó, o caderno de aplicação. Ó, esse caderninho de aplicação, eu disse que era uns R$10, né? Me enganei. R$17. Só esse caderninho, tá? Só esse caderninho. Aí a gente tem o manual de aplicação, o protocolo de resposta, que são 3 materiais diferentes. E ele é um material colorido, né? Como você tá vendo, aqui não dá para vocês verem, mas ele é colorido. Ele vem azul, vem verde, exatamente para que as pessoas comprem originais. Tá? Vamos falar um pouquinho do IAR, ou alguns chamam IAR, tá? É uma siglazinha para instrumento de avaliação repertório básico para alfabetização. Está sempre sendo revisado um pouquinho, mas ele é bem antigo. Ele não é um teste propriamente disso. Ele não é um teste padronizado. Ele é um instrumento, aí diz, um instrumento de avaliação para repertório básico. E ele não foi construído principalmente para terapeuta, para psicopedagogia, não. Ele foi feito para alfabetizadores, para o professor. Aí o psicopedagogo vai lá e utiliza, tá bom? Eles são caderninhos, ó. São caderninhos mesmo. Custam R$10 e o manual custa R$12. Deixa eu tentar aproximar aqui um pouquinho a tela para me mostrar para você. Eles são caderninhos, ó. Eles são pequenininhos. Esses caderninhos é para ser comprado individual e aplicado. Ó, eles têm algumas atividades e aí você vai aplicar as atividades. É um caderninho de atividade. Aquilo que eu falei, se você conhece a teoria, você até consegue fazer. Ah, Jocindra, eu não tenho dinheiro para comprar isso, porque aqui é só o manual, tá? Aqui é só o manualzinho de aplicação, porque tem o outro material mais caro, tá bom? Só são os caderninhos de aplicação.
Se eu sei a teoria, gente, e se eu tenho tempo, porque aí tem gente que diz assim para mim, ah, José, mas eu também não tenho tempo, eu prefiro ir lá na internet, comprar prontinho e aplicar. Ótimo. Você não tem tempo e você não tem esse dinheiro para fazer isso. Você pode estar organizando esse material. O importante é você saber. Gente, processo de alfabetização. É preciso o quê? O que eu preciso observar no meu aluno, na minha criança de alfabetização? Eu preciso observar, principalmente, 13 aspectos. Eu preciso observar o esquema corporal dele. Nós, da psicopedagogia, o esquema corporal é super importante, porque aí a gente vai estudar dislexia, a gente sabe que pessoas com dislexia têm dificuldade de lateralização, de reconhecimento do corpo, né? Aí a gente vai, como é que faço isso? Eu posso fazer isso pedindo a pessoa de frente ao espelho. Quem viu o vídeo do meu consultório, tem um vídeo novo, né? Que eu mostro o novo consultório. E um detalhe do novo consultório é o espelho, que eu queria muito ter um espelho grande, né? Um espelho que desse a pessoa inteira. E aí a pessoa, você pode fazer isso, pegue na cabeça, pegue nos ombros, pegue nas pernas, certo? Ou você pode fazer isso com desenho. Ou você pode fazer isso com quebra-cabeças, ou com desenhos prontos, ou dentro do IA tem isso, já tem, no caderninho do IA tem o desenhozinho já pronto, né? Você vai circule a cabeça, marque o X os membros inferiores, os membros superiores. Isso depende, no vídeo sobre provas operatórias de novo, a gente falou nessa aula sobre a linguagem, né? Como é que eu devo falar com o aprendente, certo? Volta lá nessa aula, você vai ver a importância da linguagem do psicopedagogo. Esquema corporal, lateralidade, posição. Esses são conceitos que eu volto também para a aula de provas operatórias, porque a gente falou sobre isso. Provas operatórias, nível cognitivo, eu preciso ter desenvolvido essas estruturas matemáticas de noções para saber o que é espaço, o que é o corpo, a identificação dos corpos, a identificação de distância, de comprimento, de peso, de massa. Eu preciso ter essas estruturas para que eu seja alfabetizado, para que eu chegue no desenvolvimento de leitura, para que eu conheça os números, para que eu reconheça o processo das operações matemáticas. Tudo isso está organizado, tudo isso está envolvido. E é isso que eu observo dentro dos testes, é isso que eu estou observando. Por exemplo, o IA ele traz atividades que tem tudo isso. Direção, tamanho, né? Direção, está em cima, está embaixo. Aí você vai ter atividades aqui no IA que vai trazer isso. Pinte o que está em cima da mesa. Pinte o que está abaixo do armário. Pinte os brinquedos que estão embaixo da cama. Isso é posição. Pinte o objeto que está virado para a sua direita. Isso é posição e lateralidade. Tamanho. Pinte um animal maior. Circule o animal menor. Marque o X do vaso maior. Marque com um risco vermelho o gato menor. Isso é posição. E aí, o IA ele é feito especificamente para crianças de 5 a 7 anos. Ele não é um teste interessante para você usar com adulto, de forma nenhuma. Ele não é um teste também interessante para usar com os adolescentes. Tá? Por quê? Porque ele tem um nível bem infantil. Ele é feito para alfabetização. Mas eu posso fazer? Pode. Você pode fazer usando uma linguagem ou adaptando, tá bom? Forma. É importante a criança saber identificar a forma, o que é o círculo, o que é o quadrado, o que é o triângulo, tá? E outras formas. Não tem só essas três, né? Discriminação visual. Aí você vai trabalhar no nosso portfólio e a gente tem um material também chamado Avaliação de Leitura, Testes Pedagógicos, onde também tem isso. Tá? Você compra na loja virtual do psicopedagogo, custa R$50, vem a parte teórica e vem atividadezinhas prontas para você fotocopiar. Tem tudo isso que eu estou falando também. Ele vai ter discriminação visual,
discriminação auditiva, e aí você tem como é que a visual e auditiva. Você vai ter um quadrado com várias letras, e aí você circula só o B, né? E você vai ter P com B misturado, várias posições, porque a pessoa precisa ter a consciência fonológica, mas ela precisa ter a discriminação visual. Ela precisa ver que o B é B, P é P, né? E aí eu tenho na letra, né, na letra de... Na imprensa, desculpa, fugiu agora, né? Eu tenho diversos tipos de letra, e aí nessa específica, eu tenho que alguns símbolos, eles são completamente iguais, né? Eu tenho M, o M, é o U só virado, o P, o B, o Q e o D é o mesmo símbolo, só virado de posição. Então, quando eu vou ler, o meu cérebro tem que fazer essa discriminação visual. É isso que eu vou ter no teste. Tanto esse que eu estou falando para vocês, que tem na loja virtual, que a gente tem lá mais de 20 atividades prontas, que você não vai fazer tudo isso dentro de uma sessão de uma única vez, você pode fazer isso dividido em 2 vezes, porque a gente também na avaliação não tem tanto tempo para estar fazendo devagarzinho, né? A gente tira uma sessão para fazer essas atividades que nós chamamos de pedagógicas, são os testes pedagógicos que o psicopedagogo vai utilizar. Verbalização das palavras, você vai pedir para falar, né? E aí, quando você fala bola, né? E aí a gente tem um ditado topológico, que pode ser utilizado também. E aí você tem, nessa verbalização, você pode identificar, por exemplo, uma dislalia, ou que essa pessoa tem aí uma dificuldade de fala, e aí você vai fazer um encaminhamento para o fonoaudiólogo. Ou análise síntese, e aí você vai pegar, tem imagens, e aí você vai fazer uma discriminação, você vai fazer uma síntese, uma construção daquela imagem, o que está acontecendo, você vai organizar, ou aí dentro de uma sequência lógica, os textozinhos para organizar. E coordenação motora fina, porque para escrever precisamos de coordenação motora global, mas principalmente da motora fina. Se não tiver coordenação motora fina, não se escreve, né? Nós temos pessoas com deficiência que desenvolvem coordenação motora fina nos pés, conseguem escrever com a boca, né? Mas isso é uma habilidade extra que essas pessoas desenvolvem por conta que elas perderam ao membro principal que faria isso. E elas vão desenvolver isso de uma outra forma, né? Nosso cérebro consegue fazer essa readaptação. Já as pessoas que vão usar as mãos para fazer isso, precisa ser trabalhado isso. Ninguém nasce sabendo ler e escrever. Isso é construído. E a escrita faz parte dessa construção. Eu posso ter uma pessoa que sabe ler, mas não sabe escrever. E eu posso ter uma com a letra maravilhosa, aquela letrinha cursiva, linda, que não sabe ler. Entendeu? Não, isso não está ligado. São áreas cerebrais diferentes. A leitura está do lado, a escrita está do outro. Tá? São coisas cerebrais diferentes. Eu preciso estimular as duas. Então, muitas vezes, a gente o atendimento psicopedagógico é para ajudar as famílias, ajudar o professor, ajudar os outros terapeutas que estão atendendo. Por exemplo, a criança está indo só para o psicólogo. Aí, ela é muito danada na sala de aula. Aí, ela é aquela criança muito hiperativa na sala de aula, ela tem hiperatividade, ela toma Ritalina, ela está no psicólogo, mas o psicólogo não vai trabalhar as aprendizagens. Aí o psicopedagogo vai fazer o quê? Vai ajudar essa família, que tipo de atividades psicomotoras, ajudar ela a trazer que questões de leitura ele vai fazer com os filhos, como é que o reforço vai trabalhar, vai orientar como é que é a sequência de atividades, como é que essa criança vai organizar um horário de estudo e trabalhar diversos outros aspectos. Então, ou seja, o psicopedagogo está inserido no atendimento a todo tipo de ser humano, com transtorno, sem transtorno, com deficiência, sem deficiência. Bom, no IA também vai vir o procedimento, ele vai mostrar, né, ó, como você vai usar, e ele vai também ele tem uma tabela.
nós chamamos de scores, né? Ele vai ter uma folha de registro, tá bom? O autor ele fez um livro também, né? Ó, que é um livro chamado Preparando para a Alfabetização, do Sérgio Antônio, tá? Da Silva Leite. É um trabalho para alfabetização, para alfabetizadores, mas que o psicopedagogo pode e muito e deve, né, estar utilizando. Ele é um dos materiais mais em contas que tem para a gente estar comprando, certo? Vamos ver aqui mais o que a gente tem. Deixa eu ver se eu trouxe um. Aqui, o Confiança eu trouxe aqui de lembrança aqui. A gente tem as pranchas de bolso, tá? É um material que a gente compra. Vou mostrar os 2 sites principais que você tem para comprar esses materiais. No final, a gente vou mostrar para vocês. Que as pranchas de bolso são materiais para usar de linguagem. Mas eles são, esse materialzinho de linguagem que é mais principalmente para os fones. Mas você pode comprar para ver como é que é o reconhecimento de figuras, porque são figurinhas, né? Que você vai utilizando. Eu trouxe aqui algumas dicas, alguns materiais eu não trouxe para mostrar para vocês, eu trouxe para mostrar que eles existem. Um deles é esse materialzinho da coruja. Ele é um material para matemática. Ele é um material legal, ele é um material para matemática. É um material que custa R$ 399. Aí a gente vai ter o caderno de aplicação, o caderno, as respostas, né, as fichas com resultados e o manual de aplicação. Geralmente no manual, aí vem todo o materialzinho. Também é feito para crianças no período de alfabetização e ele vai até ao 5º ano, né? Ele só de 6 aos 13 anos. Mas ele é para atendimento mesmo, a gente já viu os caderninhos de aplicação, material, aí vem discriminação, vem essas etapas voltadas para a matemática. Nós temos também o PROCON, que é um material também para avaliação de leitura e escrita. Na leitura e escrita, a gente tem muita coisa, tá? Esse aí também custa R$ 150. Traz todos aqueles aspectos. Também é caderno de aplicação, vem um CD com material, né? Vem o caderninho em espiral para você ler a teoria e vem o caderno de aplicação, caderno de scores, cadernos de resposta. Tem esse aqui que eu trouxe para mostrar para vocês, que é o TCL-PP. Ó, TCL-PP, que é o teste de competência de palavras e leitura. Bem, na área da leitura, a gente tem um autor que ele é, tipo assim, o carro-chefe, é o principal, que a gente está sempre estudando na área da dislexia, tá? Que é Capovilla. Deixa eu mostrar aqui para vocês o nome dele. É o Capovilla. Tá? Então, esse aqui, ó, foi montado por ele. Esse livro traz, ele é só um, tá? Ele traz umas atividades, mas ele traz só de referência bibliográfica, que é aquilo que eu disse para vocês no vídeo, na aula passada, que é a principal coisa que eu olho quando eu vou comprar e eu chego para comprar um livro, é a referência bibliográfica da pessoa que escreveu, tá? Ele traz só de referência bibliográfica mais de 100 referências bibliográficas. Olha o tamanho do livro. Ó, pequenininho, tá? É um teste pequenininho. O cara traz mais de 100 referências bibliográficas e mais da metade é artigo científico escrito por ele ou livro escrito por ele. Então, ele é, sim, uma referência grande para a gente estudar essa questão da leitura, a questão da dislexia. Eu trouxe esse livro aqui, ó, que é uma organização também, ó, dele. Esse livro, deixa eu ver se dá para ver o nome, gente. Chama-se Transtorno de Aprendizagem da Avaliação à Reabilitação. Deixa eu ver se eu abrir aqui, acho que dá para ver melhor. Ó, Capovilla e organizadores. Ele é de 2008, ele foi um evento, mas ele é feito todo de artigo científico.
Então, como dizia um antigo professor que eu tinha, livro fica velho, artigo científico é o que a gente deve estar sempre lendo, sempre lendo. Esse livro, ele traz, gente, uma reunião de 26 artigos científicos sobre avaliação de leitura escrita. E aí ele traz vários capítulos sobre desortografia, sobre descalculia, sobre a própria dislexia adquirida, não adquirida, tá? A transtorno de aprendizagem não verbais. Então, ele é um livro muito bom, tá? Olha só. Transtorno de leitura escrita, os autores é o Capovilla, você pode botar. Recentemente, do Capovilla não, é outro que eu vou mostrar, lembrei que não é. Tá? Mas do Capovilla vocês podem estar sempre buscando, sempre procurando, leiam, porque ele é uma referência. E aí ele tem muito material que é compilado com outros autores. Esse é para ver a competência de pseudopalavras. Tá? O nome é difícil até de falar. Tá? E ele é bem complexo. Ele traz várias palavras e aí o legal desse material é que ele também vai trazendo a forma, o teste vai explicando, ele vai trazendo toda uma teoria. Tá? Ele é bem legal, ele é bem complexo. Tá? É esse aqui. Tá? Deixa eu ver se eu trouxe outro aqui para vocês. Bem, a gente tem também o PROLEC, tá? Que é o material também de processo de leitura e escrita. O manual custa R$ 83,00, o caderno de aplicação R$ 126. O caderninho dele é espiral e ele vem já as atividadezinhas para você fazer, não é um material individual, é um material que você pode estar também reproduzindo para os seus aprendentes. Tá? Ele vem um caderno de aplicação só com todas as atividades. Ele é bem legal, ele é bem completo nesse processo. Traz um manual falando de leitura escrita. Outro que é bem conhecido do psicopedagogo é o TDE, que é o teste de desempenho escolar, que é esse aqui, ó. O TDE é bem mais antigo. Ele tem o livro TDE, tá? Que aí o livro TDE foi desenvolvido também para período escolar. Ele não foi um material feito principalmente para terapeutas, não. Foi pensado nos professores também, tá? Principalmente para os professores. Ele vai trazer a escrita, ele traz também a parte matemática e a parte de leitura. Ele vem o manual, R$ 160,00 é o quê? O manual. Aí ele vem os caderninhos de aplicação, que é esse caderninho aqui, ó. Aqui é o caderninho de aplicação. E ele vem as fichinhas de subteste de escrita, que são umas fichinhas com palavrinhas, tá bom? E vem um teste de aritmética, que também é umas folhinhas, pouquinhas, para fazer o teste principalmente de adição, subtração. Olha, o TDE, ele vai abordar, não todo, mas ele vai abordar aqueles aspectos que eu já falei lá no IA, tá bom? Mas aqui ele vai focar, ó, ele traz aonde você vai botar aqui as questões do seu aprendente. Aqui embaixo ele vai botar os scores, né? A pontuação que o seu aprendente teve. Aí ele vem, o original vem aqui, ó, todo colorido, para você ver que é original, tá? Subtestes de escrita, ó, vem aqui, que o subteste de escrita é aquela folhinha que vem para você, que eu falei para você, que vem quais são as palavras que você vai botar aqui. Aqui o subteste matemática, que quando você compra, que você vai olhar, você diz, ah, mas isso aqui eu já faço de outra forma, Jacinda. Não preciso nem comprar isso aí. Eu já faço. Ah, você pedir para o menino botar quanto é 1 mais 1. Eu já faço isso. Eu volto para o que eu disse no início do vídeo. Se você sabe a teoria,
Você monta o seu próprio material, porque isso não é difícil. Claro que aí tem gente que vai e me repete eu digo, nossa, mas eu não tenho tempo, por isso que eu compro pronto. Tudo bem. Mas isso é para você perceber que é fácil. Ó, subtração, multiplicação. Aí você vai divisão, moeda, né, real, sabe, se não sabe o que é dinheiro. Uma pequena expressão numérica. Aí você tem aqui potenciação, razão e proporção. Você tem aqui potenciação com expressão numérica, raiz quadrada, certo? Então, acabou o testezinho. É isso que eu vou fazer com criança e que, se eu não tenho condição de comprar todo esse material, mas eu sei a teoria, eu sei que naquela idade, depois eu vou estar gravando um vídeo mais à frente, a gente vai estar lançando o material, que é o Adler, né? Que é a avaliação do desenvolvimento de leitura escrita, e o Adler, que é o de matemática. Mas eu fiz uma perspectiva diferente, é um material que eu venho elaborando já há bastante tempo, vai ser lançado agora no segundo semestre também, que é um material em caderninhos também para você usar, mas ele vai separando, ó, o TDE, ele não separa as idades. Eu não vou aplicar, por exemplo, atividade de potenciação com menino de 7 anos. Então, o material que a gente tem preparado, o Adler, é um material que separa as idades, porque eu preciso conhecer também as etapas e as estruturas que a criança de 7 anos vai precisar em etapa escolar. A etapa e a estrutura do menino de 9 anos, de 14, de 15. Então, eu preciso. E o adulto? Eu não posso pegar um material desse e aplicar com o adulto, tá? Porque o adulto, isso aqui é o mínimo que ele tem que saber. Claro que aí tem gente que aplica até para saber que nível ele está. Eu não aplico. Eu gosto de aplicar, faço de outras formas, de venho montando e aplicando, testando nesse outro modelo que eu falei para vocês, que eu vou fazer vou estar gravando e fazendo um material explicativo depois para vocês, nessa outra perspectiva de modelo, material que você compre, e nesse material já venha as etapas infantil, adolescente e adulto. Por quê? Porque é a necessidade do psicopedagogo. A gente tem essa necessidade, e aí a gente compra um material desse, ele é como se ele fosse um todo, ele não separa, não classifica, né? E aí você compra e fica meio perdido, sem saber como aplicar isso, né? Então, a partir do segundo semestre, você vai ter mais material para trabalhar. Nesse que eu estou falando, que eu já venho da lógica, foi organizado por mim, que é o de avaliação de leitura, teste pedagógico, lá eu falo para trabalhar com crianças até 8 anos. Né? Então, isso é importante. Deixa eu ver mais aqui, o que a gente vai mostrar mais para vocês. Lembrando que vocês podem deixar nos nossos canais, podem estar deixando pergunta, podem estar interagindo, tá? Dúvidas. Aqui eu trouxe para vocês mais alguns materiais para vocês conhecerem. Esse aqui é um livrinho pequeno que vem também um questionáriozinho chamado ESAT, bom? Que ele é uma pesquisa que mostra um rastreamento precoce, né? Para você fazer ainda com crianças bem pequenas, sobre traços do autismo. O psicopedagogo faz diagnóstico de autismo, já, Sandra? Não. Mas a gente pode estar identificando os traços do autismo para que a gente faça um encaminhamento dessa pessoa para o profissional responsável que faz o diagnóstico do autismo. Mas se essa pessoa chegou até a mim, eu preciso, em primeiro lugar, saber o que é o autismo. Porque às vezes chega uma pessoa que o pai nem falou, nem foi diagnosticado, nem tem. Mas como eu conheço o autismo, mesmo sem ser especialista em autismo, mas eu conheço quais são as características, quais são as informações. Então, eu tenho modelos de levantamento ali, de sinais. Então, eu posso, dentro do meu diagnóstico, fazer uma hipótese que a dificuldade daquela pessoa na aprendizagem, a causa pode ser aí uma síndrome ou uma outra coisa, que é, no caso do autismo, que é um espectro do autismo hoje é algo estudado muito maior, e aí eu vou ajudar essa família que procurou
talvez por um motivo de que elas nem sabiam o que era, mas queriam era só dificuldade, só resolver o problema ali escolar, e aí você vai poder orientar essa família para conhecer outras coisas, tá bom? No nosso portfólio, a gente colocou também um questionário de altas habilidades, porque é um material também que a gente não acha para comprar. Então, eu tive a necessidade de fazer avaliação de altas habilidades, então, estive preparando material de altas habilidades para colocar na loja virtual aí como indicadores, porque é o psicopedagogo que faz o avaliar o diagnóstico de altas habilidades? Não, mas eu preciso ter um questionário de altas habilidades no meu consultório, para poder, se aquela pessoa desconfia que ela tem altas habilidades, como eu tive um caso recente, o menino chegou com dificuldade de aprendizagem, problemas escolares, déficit, nota baixa, e saiu da avaliação com um diagnóstico de altas habilidades, né? Então, aí, o que a gente fez? A gente fez todo um processo de levantamento das hipóteses de altas habilidades, aplicou um questionário de altas habilidades, que eu não achei para comprar. Eu terminei aqui montando esse material, e como eu vi a dificuldade dos psicopedagogos ter esse material, a gente tem organizado para colocar no nosso livro de diagnóstico, nos portfólios que a gente tem na loja virtual, para que o psicopedagogo consiga orientar essas famílias. Aí, essa família vai para o NAS, que são os núcleos de atendimento de altas habilidades, que tem em toda a cidade, é para ter, né? Todas as capitais é para ter um NAS, está na política da educação especial. Lá no NAS, essa criança que eu já encaminhei, ela já está indo para lá, essa família foi toda orientada, lá sim ele está fazendo o processo diagnóstico correto, com os profissionais acompanhando, são 3 meses de observação. Mas foi importante no DIP, no diagnóstico psicopedagógico, que era o diagnóstico das dificuldades de aprendizagem dele, eu encontrar a causa. Então, aí eu fui perceber que como essa pessoa tem altas habilidades, ele não está tendo a forma de metodologia adequada, ele não está tendo a relação vincular correta, ele não está sendo passado os conteúdos, o material, a forma como a família está trabalhando isso, tudo isso dificultou. Mas a causa é aí uma falta do direcionamento correto para altas habilidades. Então, eu precisei conhecer o que são altas habilidades, estudar sobre isso, montar material sobre isso, e aí cheguei para a família, fiz uma devolutiva, liguei para o Centro NAS, né, orientei toda essa família com a comunicação das pessoas lá, fiz todo um bom encaminhamento. Esse é o trabalho psicopedagógico que faz com que essa família tenha um bom atendimento, um bom direcionamento, e essa família vai valorizar o meu trabalho e valorizar a psicopedagogia. A criança continua conosco, fazendo a parte de intervenção, de estimulação e de orientação junto com a escola, e ela continua com o atendimento, agora mais do que nunca é necessário, do núcleo, né, de atendimento a altas habilidades. Então, eu preciso ter material que me encaminhe, que me leve às hipóteses. Porque é isso que a gente vai fazendo durante o DIP. A gente vai levantando hipótese do que essa pessoa precisa, do que essa pessoa tem, qual é a causa desse problema. Aqui a dica que eu falei para vocês de um material sobre processamento auditivo, tá bom? Ele custa R$103, e aí eu coloquei aqui no slide, tá? Umas observações que ele tem. Ele traz alguns testes de organização aí dos padrões, mas o psicopedagogo, observando que essa pessoa tem uma dificuldade no processamento auditivo, o psicopedagogo pode estar solicitando por escrito que essa família faça um exame chamado PAC, tá? E aí a gente encaminha, que é o processamento auditivo central, ela vai até uma clínica de fonoaudiologia, uma clínica de otorrinolaringologia, não sei se eu falei a palavra correta, é muito grande, tá? E aí ele vai fazer esse exame, e nesse exame vai vir discriminado, tá? Recentemente eu tive um outro caso bem interessante e que me fez
chamar a atenção dos psicopedagogos, principalmente para a questão do processamento auditivo. Tá? Ou seja, uma criança de 9 anos que me veio de uma outra cidade para um DIP para identificar as dificuldades, porque essa criança não conseguia ler, não conseguia avançar. Apesar dela estar anos e anos, já está no 3º ano, passando todo ano, escola particular, uma família com estímulo, uma criança sem apresentar outros problemas, bem participativa, mas não conseguia aprender. Então, aí as primeiras hipóteses levaram para uma dislexia. Eu orientei essa família que eu precisava de um fono para acompanhar essa família, junto com o fono, com comunicação com o fono, e a gente conversar pelo telefone, conversar pelo WhatsApp, como é que tá? A gente fez um diagnóstico que aí, depois, terminando essa primeira etapa, a gente não fechou o diagnóstico dela, porque a gente não via todas as características da dislexia. Dislexia não é só a pessoa trocar um B por um P, ou não saber ler de jeito nenhum, de forma nenhuma. Tem que ter outras características. E aí a gente tem até um vídeo falando de dificuldade de leitura, que você pode voltar no nosso canal, da Sandra Barbosa, e ler, e excluir, ouvir e assistir esse vídeo falando sobre a dificuldade de leitura escrita. Mas, conclusão desse caso, depois de 3 meses de acompanhamento, porque a intervenção também é uma forma de diagnóstico, junto com esse outro profissional, a gente, junto com a escola, com as orientações com a escola, o que a gente propôs mudanças na escola, os métodos de avaliação, material adaptado, e a gente faz uma intervenção de leitura, o fono faz uma intervenção também, e aí a gente percebeu, depois de 3 meses, nós chegamos à conclusão que a gente iria pedir esse exame. Na nossa cidade, esse exame custa uns R$350. Nesse exame veio tudo discriminado, ou seja, o problema dessa aprendente não é a dislexia, mas o problema está no processamento auditivo, né? No auditivo central. Não é que essa pessoa tenha um problema do ouvido, ela não escuta direito, não, nada disso. É o processamento, é como o cérebro processa essas informações, tá? Está entre a audição e o processamento. Então, no relatório, foi um negócio tão fantástico, tão maravilhoso, o profissional já fez todas as orientações que o fono e o psicopedagogo podiam estar utilizando isso. Bom, a gente fez um encaminhamento, os pais fizeram o exame, trouxeram para mim, eu pude fazer agora um projeto de intervenção melhorado, em cima das questões de atenção, de atenção auditiva, né? Melhor, e o fono pode fazer um trabalho melhor com ela. Nós estamos com essa aprendente agora, né? Nós estamos aí em julho, e aí está de férias, mas já concluiu o primeiro semestre, já lendo, ela estava no pré-silábico, já está no alfabético, já está lendo muita coisa, já está bem mais empolgada, bem mais participativa, os problemas de baixa estima trabalhado isso, né? Então, a escola também foi fantástica, ajudou muito nesse sentido, ou seja, um trabalho em conjunto, mas que a partir da visão da psicopedagogia, de compreender que você não come o bolo sozinha, né? Você precisa de outros profissionais, porque eu desconfiava que podia ser mais, mas para me desconfiar de mais coisas, eu preciso saber quem são essas mais coisas, o que são as outras questões que estão ali influenciando. E aí você pede ajuda, essa ajuda vem em conjunto e você faz um trabalho, com certeza, de muitos resultados. Outro material que você pode estar usando é esse caderno, é um livro de atividades sensoriais, né? Ele é um livro do tamanho desse, ele é um livro grande, ele é um livro que não é muitas folhas também não, mas ele tem várias atividades para ser trabalhado na parte clínica. E lembrando, quando eu falo atividade, parte clínica, não estou falando do lugar clínico, mas do atendimento de diagnóstico, porque todo diagnóstico é clínico, tá bom?
E aí você vai propor atividades sensoriais, e dessas atividades sensoriais você pode observar se o problema, a sua hipótese, não vai ser um problema sensorial. A gente vai, presta atenção o que a gente está falando, que a investigação de leitura escrita, a causa pode não ser leitura escrita, a causa pode ser outra coisa, né? As questões estão super ligadas no que eu falei lá no texto. Para você aprender, precisa parte neurológica, parte sensorial, parte motora, né? São várias partes. Então, a causa pode estar em um desses aspectos. Aqui também é um outro material, né, que a gente pode estar trabalhando, é um material, são baralhos, existem várias habilidades sociais, das emoções, e aí você trabalha esses baralhinhos porque também pode a gente ter aí elementos do subconsciente, elementos da relação com outras pessoas, que pode estar interferindo nessas aprendizagens. Neurologicamente está tudo bem, mas emocionalmente pode ser alguém daquela sala de aula, pode ser uma outra criança, pode ser a professora, pode ser os pais, pode ser outros aspectos que não são neurológicos, né, que não são sensoriais. Então, esses aspectos podem estar atrapalhando a aprendizagem, ele pode ser a causa. Aí você, identificando isso, você vai precisar de uma ajuda psicológica. Já, Sandra, eu vou encaminhar para o psicólogo só e mandar a criança para lá, o psicólogo vai resolver? Não, o psicólogo ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar a trabalhar os aspectos emocionais dessa criança. Mas você vai continuar suas intervenções com essa pessoa. Você é o terapeuta da aprendizagem, é você que vai acompanhar, que vai visitar a escola, vai conversar com os professores, vai conversar com os pais, vai cobrar que os pais levem ao psicólogo. Eu já tive situações em que eu peço aos pais, olha, eu quero que essa criança vá ao psicólogo. Aí o pai, não, tá bom, vou marcar. Não, aí ele não marcou. Quando na próxima sessão eu perguntei, e aí, foram ao psicólogo? Marcaram o psicólogo? Não, mas não tive tempo, eu não consegui, eu não liguei, o número que você me deu não atendia, me deu um monte de desculpa. Eu falei, para mim, eu mesmo liguei para a clínica, gostaria de falar com o doutor fulano de tal? Vocês atendem para o plano tal? Atende. Qual é o psicólogo que tem aí? Então, fulano de tal. Tá. Gostaria de falar com ele. Doutor, olha, eu estou com um cliente assim, assado, o caso é assim, assim. Eu gostaria, o senhor, eu sei sobre uma informação que o senhor atende pessoas com esse problema tal, XY. O senhor pode atender? Olha, mas eu gostaria de lhe pedir, de ficar em contato, de saber como é que esse meu cliente está, lhe ajudar no que for possível, que o senhor pudesse me ajudar nas questões da psicopedagogia. O cara me recebeu de braços abertos. Tá ótimo, que legal, é um prazer conversar com você. Pode marcar, vou voltar aqui para a secretária, você marca. Eu mesmo marquei na frente dos pais. Pronto, tá marcado, que dia que vocês vão? Tal dia, anotei, tal. Na outra sessão, eu descobri que eles não foram. Eu cobrei de novo. Não foram por quê? Porque a gente perdeu a hora, tal. Peguei minha secretária, liga. Enquanto eu atendo a criança, você liga para ele, pede desculpa, liga, tal, vamos de novo. Vamos tentar de novo. Olha, isso é enquadramento, isso é trabalhar em conjunto. E conseguimos. A criança está indo. Eu precisava desse profissional, que essa criança fosse atendida por esse profissional. Por quê? Porque o meu trabalho sozinha, em muitos casos, não vai funcionar. Não vai. E a gente sabe que tem muitos pais que têm resistência, não é nem por falta de condição. Em algumas regiões pessoas que o SUS não consegue um profissional pelo SUS, às vezes demora, e às vezes eu na primeira sessão, que eu percebo que eu vou precisar do neurologista, e aí já vou dizendo para os pais, olha, provavelmente eu vou precisar de um neurologista. Então, o senhor tem plano de saúde, o senhor vai tirar pelo SUS,
Como é que o senhor vai fazer? O senhor vai pagar particular? Então, já vou organizando. Alguns já me pedem, não, eu tenho um plano de saúde, a senhora tem algum para indicar? Então, assim, a gente já tem um guia médico no consultório, eu já tenho um guia médico ali para dar várias opções, não para dar só o meu coleguinha A ou B, não. Eu fico com o guia médico, né? Então, o guia médico Nordeste, a gente tem aqui o guia médico Piauí, e aí eu mostro para ele várias opções, já anoto, olha, o senhor já vai vendo preço, o senhor já vai vendo data, porque provavelmente eu vou precisar. Muitas vezes, para você marcar para esses profissionais, você não vai pagar para marcar, mas já deixa agendado. A gente tem profissionais, por exemplo, neuropsicólogo, a gente tem alguns profissionais que você marca até com 30 dias, 40 dias de antecedência, dependendo do plano de saúde, né? Também de plano de saúde que são dos servidores, nosso servidor municipal e estadual, quase assim. Você marca e, se dependendo da especialidade, você demora muito para conseguir uma vaga. Então, eu já vou, é meu trabalho como psicopedagogo orientar essa família. Eu tive até um caso que a mãe disse, mas eu perdi tanto tempo, se eu tivesse vindo aqui primeiro, e eu já até tinha pego seu telefone, mas aí eu disse, não, eu vou primeiro no neuropsiquiatra. E agora eu conversando com a senhora, meu Deus, eu perdi tanto tempo, perdi quase 2 meses com consulta, com exame. Se eu tivesse vindo primeiro aqui, agora com a sua orientação, para onde é que eu vou, quais são os profissionais, quais são os exames. E você já está me explicando de uma forma que eu já estou preparada para quais são as outras coisas. Pessoa numa cidade do interior, do Maranhão, vem com dificuldade, fazendo tudo particular. É nosso trabalho, como psicopedagogo, repito, informar as pessoas. O diagnóstico psicopedagógico é isso. É por isso que eu defendo o psicopedagogo dentro da escola, eu defendo ele das instituições, porque o psicopedagogo ele pode até ser o primeiro profissional para fazer essa triagem. Está dentro da escola, vamos fazer um DIP da escola, aqui dos alunos da escola, e aí você vai mostrando e puxando para onde é que esses profissionais vão ser levados, esse vai ser encaminhado para fono, vai ser encaminhado para psicologia, para neurologia, para psiquiatria, porque muitas vezes a escola está com um menino com problema, por exemplo, esse menino é hiperativo, acho que lá é um menino hiperativo, aí manda logo para o psiquiatra. Provavelmente, os pais vão chegar lá angustiados, nervosos, irritados. Eles vão aumentar o caso. Não porque eles querem, mas porque inconscientemente o sofrimento deles está aí, eles querem solução. E aí eles, para conseguir um laudo, para conseguir um remédio. E aí aumenta toda essa carga. E aí, provavelmente, porque o tempo que essas crianças têm, ou esses adolescentes com neurologista ou com psiquiatra, no máximo 2 sessões, no máximo, estou botando lá, no máximo 3, por aí. E aí já estão com um comprimido, já estão com uma medicação tomando. Não estou criticando o trabalho dos outros profissionais. O que eu estou colocando é o modelo, é a forma, porque não tem como esse profissional saber se o relato daquela família é verdadeiro ou não. Eu escutei recentemente num evento em Brasília de um psiquiatra infantil, ele disse, olha, eu prefiro um diagnóstico mal feito de um psicopedagogo, eu estou colocando aqui o pior diagnóstico que ele faça, mal feito, do que um médico mal feito, errado. Porque o psicopedagogo, ele não tem a obrigação de saber o que é aquele transtorno, ele pode até errar sobre aquele transtorno, porque ele está fazendo ali uma hipótese. Então, não tenha medo de errar. Você, psicopedagogo, não tenha medo de errar. Mas eu prefiro que você tente do que, muitas vezes, vir direto para mim. E eu fico contente quando eu recebo relatórios, porque ele até fez a ressalva. Ele disse, eu estou falando assim o pior, mas é muito difícil vir um relatório da psicopedagogia mal feito. São os relatórios mais bem feitos. Ele até brincou, assim, ele disse, olha, são os mais bonitinhos que a gente recebe.
Somos das psicopedagogas, né? No masculino e no feminino, porque vem bem certinho, elas organizam a coisa, elas são didáticas. Mandam bem organizado, estrutura cognitiva, tudo que elas usaram. Então, aquele relatório bem feito, os pais já vêm mais calmos. Outra coisa que ele relatou, disse, olha, o que eu noto é que quando o pai ele vem direto da escola para a psiquiatria, ele já vem com a carga de ansiedade muito grande. Quando ele vem do psicopedagogo para o psiquiatra, ele já vem mais calmo, porque o psicopedagogo já acalmou esse pai. Ele já preparou o terreno para a gente entrar. Ele já fez ali um alicerce, uma base, já explicou um pouco sobre aquele transtorno, né? Sobre o que olha, às vezes existem pessoas que são muito resistentes às medicações. E aí, muitas vezes eu recebo cliente da psicopedagogia que já vem encaminhado ao psicopedagogo, o psicopedagogo já preparou. Eu faço muito isso, indico. Você tem que preparar a família. Olha, pode ser que o neurologista vai lhe pedir um exame, pode ser que o neurologista passe uma medicação. O que acontece? Às vezes eu recebo um cliente que ele já veio do neurologista ou já veio da psiquiatria. Isso é muito comum. Recebo muita gente que é assim. Eles vêm, aí tem mães que traz a caixa do remédio fechada. Olha, o doutor me passou esse aqui, doutora, e mas eu não dei não. Eu fiquei com medo de dar esse negócio é taxa preta, e traz o remédio. Ou então ela me manda a foto pelo WhatsApp. Ela manda as fotos de remédio, tudo lacrado. Não dei não. Eu digo, mas a senhora comprou, a senhora não deu por quê? Porque eu fiquei com medo. Né? Por quê? Porque elas foram primeiro à psiquiatria, ou primeiro à neurologia. Elas não, e o neurologista e o psiquiatra não tiveram tempo e nem tiveram como fazer uma avaliação dessa criança corretamente. Então, aí o que a gente vai ter? A gente vai ter a necessidade do psicopedagogo para acompanhar a escola, para ir na escola, para conversar com o professor, para receber o relatório, para conversar com esses pais 2 ou 3 vezes, para fazer uma anamnese mais completa. Aí o psicopedagogo para aplicar esses testes e outros que a psicopedagogia e traz o psicopedagogo para ter esse olhar, essa escuta, o lúdico, para fazer essa pessoa mostrar quem realmente ela é. Quando a gente consegue fazer tudo isso, que a gente pega esse indivíduo e a gente organiza, estabiliza essa família mais, explica para ela, olha, pode ser que você vai chegar no neurologista, o neurologista vai ler a minha hipótese, é uma hipótese, eu não estou dizendo que o seu filho tem isso, eu estou aqui mostrando que a causa do problema de aprendizagem do seu filho pode ser isso aqui. É ele quem vai dizer, ele é o médico, que é especialista nessa área, é quem vai nos ajudar a compreender. A senhora vai lá, senhora ou senhor, os dois juntos ou separados, vão levar o seu filho lá. O médico vai analisar o meu relatório, ele vai ler o relatório, ele vai ouvir vocês, ou seja, essa família vai estar mais calma, essa família vai estar mais consciente do problema, e ela vai seguir as orientações do médico. O médico vai passar um remédio, ela vai usar. Você vai explicar, eu também vou acompanhar, porque você também não pode ser só do contra. Eu sou contra a medicação. Eu não sou contra, eu sou a favor. Eu acho que depende de cada caso. Nós temos casos de pessoas que precisam e melhoram com a medicação. E nós temos diversos transtornos. Por isso que eu falei, rebobina o início do vídeo. Tá? A necessidade do psicopedagogo estudar os diversos tipos de transtorno. Eu preciso conhecer, gente. Eu preciso conhecer. Porque se eu não conhecer o que são esses transtornos, como que eu vou fazer uma intervenção? O menino olha para mim e diz assim, não vou fazer. Aí o menino tem um TOD, por exemplo. Aí eu não sei o que é esse transtorno. Aí o menino o tempo todo está me negando, está me desafiando, está me
E aí eu vou ficar irritada com ele, eu vou ficar desesperada. Não, eu preciso saber. Eu preciso acompanhar, conversar com os pais. Se ela está dando medicação? Sim, em casa. Tá? Tem psicopedagogo que só conversa com a criança. Eu tenho que acompanhar esses pais. Eu tiro um tempinho da minha sessão, terminou, chamo lá a sua mãe que eu quero conversar com ela. Tá? Espera lá fora, vai brincar um pouquinho lá fora. Eu sento com a mãe. Assim, como é que tá a medicação? Ele tá dormindo direito? Tá fazendo xixi? Tá fazendo cocô? A senhora prestou atenção se a fome aumentou? Se a fome não aumentou? Ah, eu notei que ele tá assim, ele tá irritado, ele tá, porque a senhora vai... Tá quanto tempo? Já tá no tempo de voltar lá no neurologista? A senhora já voltou? Ou seja, o meu trabalho é de fazer... A minha intervenção não é só ficar aplicando atividade. Oh, bota menino para pintar hoje, bota menino para pintar amanhã. Vamos fazer um joguinho hoje, um joguinho amanhã. Não, o jogo, o lúdico, a atividade é uma etapa. E aí cabe a mim a fazer as outras etapas, de acompanhar, de cobrar da família. Eu cobro, porque para elas terem resultado, não adianta eu passar aqui um ano com esses meninos aqui e eu não ter resultado. Eu preciso ter resultado. Tenho resultado, analisei, criança já consegue andar sozinha, vamos para um outro processo. Vai para a alta psicopedagógica e vamos para um novo cliente. Quando esse cliente precisar de novo, estamos aqui. Mas a terapia psicopedagógica não pode virar uma bengala para a pessoa não conseguir andar sozinha, de forma nenhuma. Eu tenho que conseguir fazê-la construir, ajudar essa família, seja o adulto, seja a família com a criança, seja o adolescente, mas eu preciso compreender que os testes sozinhos não vão fazer isso. Tá bom? Então, eu preciso ter material de diversos aspectos. Estão vendo? Um material simples desse, como umas cartas que você brinca, que você joga, você consegue identificar várias coisas. Eu coloquei o Puxa Conversa porque ele é uma dica para os adolescentes. E os adultos também, que são cartinhas, e aí você vai brincando. São mais de 1000 perguntas, mais de 100 perguntas diferentes. E aí você vai criando assunto, puxando, né? Aqui são dicas de livros que são legais. Vamos ler. Psicopedagogo, bora estudar, tá bom? Eu pego no pé mesmo. Os meus alunos de psicopedagogia sabem disso. As nossas turmas do Sinapse, seja no polo psicopedagogia, eu pego ali no pé mesmo, gente. Às vezes eu pego livros, né? E aí, olha, nessa disciplina vai ter esse. As meninas, ai, professora, pelo amor de Deus, dividam no cartão, mas ninguém vai trabalhar aqui com xerox de um, PDF e outro. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos comprar livro, vamos estudar. Livro não é gasto, livro é investimento. O que você, às vezes tem gente que manda mensagem para mim, manda pergunta, ai, professora, a senhora sabe muita coisa, ai, quando eu crescer quero ser igual a senhora. Primeiro que eu não cresci, eu sou muito pequenininha, né? Então, assim, cultura, conhecimento, a gente adquire de diversas formas, né? O visual, a leitura, a troca de experiência. Agora que a gente lê com criticidade, escolher bons livros para ler, isso é muito importante, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui mais alguns livros que vocês podem estar comprando sobre os assuntos que nos interessam, porque a gente tem muito livro. A gente tem o mercado pedagógico de livros é imenso, tá? Então, olha, Editora WACA, a WAK, é uma editora que está sempre trazendo livros para psicopedagogia, mas livros mais rápidos, de leitura mais rápida, né? Tem alguns mais complexos, mas a grande maioria dos livros são uma leitura didática, dinâmica, assim, uma coisa que, para quem também não tem muito tempo, quer estudar um assunto mais rápido, tá bom? Ó, esse foi lançado no ano passado, sobre descalculia. É um livro pequenininho, ó. É um livro baratinho, custa uns 30 e poucos reais, tá bom? Um frete chega na sua casa por menos de 40 reais. A autora é da Ana Maria Antunes. Ela faz uma coleta de informações sobre a descalculia e ela faz isso de uma forma bem didática. Ó. Quais são as causas, o que é, ó.
Meus livros são todos riscados, né? Eu estudo grafando, riscando, circulando. Essa coleção também é da WK, ó, sobre dislexia. São 3 livros, ó. É uma coleção, tá bom? Você compra livros da WK no nosso site, loja virtual do psicopedagogo. Você compra em Teresina, no Instituto Sinapse. E tem o próprio site da WK. Então, você tem... esses livros, ele não é um autor só, ele é uma coleção, mas ele é de artigos científicos, tá bom? Recentemente, eu comprei um novo do Vitor da Fonseca. Olha só. Dificuldades de aprendizagem, abordagem psicopedagógica. Olha o tamanho deste livro. É imenso. Imenso. Ó. Mega. Mega livro. Mas a proposta é muito boa, gente. Muito boa. Traz... Olha só, eles são 17 capítulos. Na hora que eu comecei ele é novo, ele chegou para mim recentemente. Todos os meus livros chegam, eu carimbo direitinho, tá? Importante você observar. Aí você vai para a bibliografia do Vitor da Fonseca, que é muito conhecido na área da psicomotricidade. É um autor famoso da área da psicomotricidade, mas você vai para a bibliografia do cara. Olha só. A gente tem, gente, quase 10 páginas de bibliografia. 10. Uma letra bem pequenininha, né? Então, assim, é muita bibliografia americana e brasileira. Mais de 100 bibliografias. Então, ou seja, um livro que tem pesquisa, tem referência, é big novo, lançado agora, 2016, aí, ó. 2016, tá? Vai falar de quê? Dificuldade de aprendizagem. Quais são as perspectivas de aprendizagem, os desafios, déficit de atenção, epidemiologia das dificuldades, as teorias da aprendizagem. Se eu não sei teoria da aprendizagem, se eu não sei como a pessoa aprende, não posso ser psicopedagogo. De forma nenhuma, desiste. Você não sabe como uma pessoa aprende, você não sabe modalidade de aprendizagem, você não sabe a questão neurológica da aprendizagem, você não tem como fazer intervenção psicopedagógica. Eu preciso compreender isso. Você não sabe? Corre para comer livro. 2 dicas. Você pode estar fazendo uma pós em neuropsicopedagogia, você que é psicopedagogo. Eu indico sim, você que... Eu não indico muito é quem não tem psicopedagogia fazer neuropsicopedagogia, porque vai ficar meio que um negócio assim meio que faltando. Porque neuropsicopedagogia não é um psicopedagogo neuro. Tá bom? Não veio disso. Muita gente faz primeiro a neuropsicopedagogia pensando que vai ser mais do que o psicopedagogo. Não é, tá bom? Cuidado. Mas você que é psicopedagogo, é interessante. Eu fiz porque eu sentia muito, eu tenho muita dificuldade de lembrar de... Hoje eu tenho até uma outra perspectiva, né? Quando eu fui estudar psicanálise, aí na aula de Atos a questão de será que você é neurológico, você é psicanalítico, eu tenho muita dificuldade de lembrar das questões de memória mesmo. Mas quando eu comecei a fazer a neuro, por causa disso, eu precisava compreender os aspectos neurológicos da aprendizagem, como a pessoa aprende. E foi riquíssimo para mim. Tá bom? Porque isso é um curso difícil, é um curso que exige muita leitura, leitura complexa. Aí eu fui comprar livros de neurociência, que eu fui ler Marta Helvas, fui ler vários outros autores dessa área, né? Então, comer livro, você precisa comer livro, tá bom? E aí ele vai trazer, tá bom? O que são as dificuldades, os problemas que estão envolvidos na dificuldade, que é aquilo que eu falo muito. Problema de atenção, problema de percepção, problema emocional, problema de memória, cognitivo, psicolinguístico, psicomotores, tá bom? E aí traz a questão principalmente da dislexia.
E ele traz uma discussão sobre o que é insucesso escolar, que a gente tem até um vídeo falando sobre isso, nessa perspectiva nossa brasileira do que é o sucesso escolar. É uma visão meio que equivocada do que é sucesso escolar. Bom, vamos ver mais aqui alguma coisa que a gente tenha trago para vocês. Deixa eu ver mais aqui nos slides, o que a gente trouxe mais de livro. Eu trouxe aqui algumas ideias de softs, tá? São softs de avaliação, tá bom? A gente tem o DAP, que é um esquema corporal, que é você fazer tudo, muita coisa do que a gente falou aqui, mas usando software, usando joguinho, usando um brinquedo. E vem uma novidade que o Jacindra Barbosa também, agora no segundo semestre, tem trabalhado muito no desenvolvimento. Estou com uma equipe tecnológica também desenvolvendo uma coisa que eu tinha muita vontade, encontrei uma equipe boa que está correndo atrás disso, fazer intervenções utilizando o recurso tecnológico, né? A gente vai vir aí um programa de intervenção tecnológica feito para o psicopedagogo, porque esses materiais que eu estou mostrando para vocês, eles não foram pensados na psicopedagogia. A psicopedagogia toma emprestado, tá bom? E tem o DAP, e a gente tem o Mnemomix, tá? Que é um programinha trabalhado para transtorno de déficit de atenção, trabalhado para hiperatividade, mas é mais também voltado para a fonoaudiologia, mas que não é restrito aos fones. É um jogo que vai trabalhando a partir dos 7 anos, importante para a leitura e escrita. Tá? Então, a nossa aula de hoje, ela tem esse propósito de estar conversando com vocês sobre essas questões. Existem outras, a Sandra? Existe. E como existe, tá? Vocês podem estar entrando no site da Booktoy, tá? www.booktoy.com.br, tá? Não é propaganda, não fomos patrocinados, mas é porque é legal, são sites legais para fazer compra, então eu sempre compro, sempre recebo, tá bom? Então vocês podem tem vários testes, vocês podem ver aqui, ó, a gente tem outro que eu não tive tempo de falar, a gente tem material do Rafael Pereira, que é um cara de Portugal, que está no nosso país fazendo bastante trabalho em desenvolvimento de leitura, escrita e dislexia, que é o conhecido Backley, tem também os de matemática dele. Então, ó, você vai nesse site, você compra, entrega tudo direitinho. Então, a gente tem uma diversidade de materiais que podem estar sendo usados, tá bom? Bastante materiais. Outro site também, que também a gente encontra muito isso, é a Casa do Psicólogo. Casa do Psicólogo, também a gente encontra vários desses materiais. E a gente também, também encontra, porque os mesmos testes alguns são estritamente para psicólogo, tá? É importante a gente estar sempre colocando, por quê? Porque na psicopedagogia a gente não vai avaliar comportamento, nível intelectual, nível de inteligência, escalas de inteligência, de jeito nenhum. Esse materialzinho aqui, tá na página do psicopedagogia, mas não é para psicopedagogo, tá bom? Isso é para psicólogo, certo? Então, alguns testes também você vai encontrar na loja virtual do psicopedagogo. Deixa eu mostrar. Você vai lá, loja virtual do psicopedagogo, você vai ter diversos testes e cada vez mais eu estou montando parceria com outros autores, e eles com autores, com editoras, para a gente reunir tudo num site de psicopedagogia, porque a Booktoy é um site de fonoaudiologia, a Casa do Psicólogo é um site de psicologia. Então, na loja virtual do psicopedagogo, você tem uma loja de psicopedagogia, bom? Material para psicopedagogo, tá? Fácil de comprar, Então, a gente tem uma página de testes, e aí você vai encontrar alguns testes disponíveis, próprias operatórias, avaliação de leitura e escrita, que é aquela que eu falei para vocês, e do teste das figuras, a gente vai estar atualizando mais e mais. E agora a gente também tem no Facebook a loja virtual do psicopedagogo, a loja do Facebook. Deixa eu mostrar também para vocês, que aí vocês podem estar comprando com muito mais facilidade. Muita gente não consegue estar comprando
pelo site, às vezes não consegue se cadastrar, tem algum problema, a gente está sempre ouvindo os nossos clientes. Agora a gente tem também a loja pelo Facebook, ó, que é bem fácil comprar pelo Facebook. A loja já vem, você já tem até mais promoções pelo Facebook. Você bota na barrinha aqui, ó, loja virtual do psicopedagogo, botando aqui na barrinha, já você vai encontrar nosso símbolozinho, certo? Curte lá a nossa fanpage. Quanto mais você divulgar, você que é da psicopedagogia, você que não é da psicopedagogia, mas curte nossa fanpage, isso ajuda a divulgar muito mais esse trabalho. Então, agora você tem a loja, ó, dividido, jaleco, diagnóstico, kit promocionais, testes, jogos, intervenção, livros, muitos livros da UACA, o nosso livro você também compra, apostilhas, curso, administração, divulgação, esse curso, você quer ele completo? Quer comprar esse curso completo? Você vai lá na nossa loja, que clica em cursos, e aí você vai encontrar, né, vários cursos em DVD, a gente te manda para sua casa e com certificado, tá bom? Porque é um ensino à distância, tá legal? Então, você pode aqui, a gente tem alguns kits muito legais que você pode montar o seu kit do jeito que você quiser. A gente tem, por exemplo, a gente tem um kit que você monta, ele é básico e aí você vai montando. Quero mais coisa, quero botar mais materiais nesse kit, quero o jaleco dele, quero mais provas operatórias. Você monta o kit do jeito que você quiser. E aqui você compra, faz toda a operação pelo Facebook, ou você compra pelo Facebook, ou a loja virtual do psicopedagogo, a original, a roxinha, tanto a nossa azulzinha do Facebook, a roxinha da internet, todas você compra, tá bom? E não deixem de estudar nunca e jamais. Acessem grupopsicopedagogiando.com.br. Estamos chegando aí a mais de 2.000 acessos, tá bom? Tem muita coisa, tem a parte de psicopedagogia, tem a parte de educação especial, tem a parte de curso, tem a parte de estudos e devolutiva. Estejam sempre estudando, nós temos muitas dicas. Vocês podem estar, jogos, avaliações, curso, material para download. E aí, dê um tempinho, quer estudar mais, você vai no nosso site também, que é o site jocindrabarbosa.com.br. Também tem mais material, que você vai encontrar mais uma lista de material, as nossas oficinas, a nossa lista a nossa agenda, onde é que eu estou, onde é que vai ser curso, como vai trazer o curso, tá bom? E você quer mais cursos, a gente vai lá no Instituto Sinapses, olha só, Instituto Sinapses, você vai ter nossa lista de cursos. Os polos, mestrado, as pós-graduações, as graduações, onde é que tem curso, onde é que está tendo, quais são as nossas pós, como levar para a sua cidade, tá bom? Você dá uma voltinha nos nossos sites. Para finalizar, você que é psicopedagogo, você também pode estar entrando no site do sindicato, Sindicato de Psicopedagogia. Você entra, é o sindipsicope.com.br, tá bom? É o site do sindicato. No site do sindicato, você tem a lista da tabela oficial de pagamento que o sindicato fez, a lista dos certificados que são aceitos. Você também pode estar acompanhando a entrega da sua carteira, como você se filiar, qual é a diferença entre o Sindicato de Psicopedagogia e a Associação Brasileira de Psicopedagogia, o que é diferente, qual é a vantagem de você participar do sindicato. E você clica aqui, ó, você clica no CADCIP, que aí você vai para o Cadastro Nacional de Psicopedagogia, você acessa, você clica na sua região, vai aparecer os seus estados, e aí, no seu estado, você vai ter a lista dos psicopedagogos que estão cadastrados ao sindicato. Eu estou assistindo esse vídeo, mas eu não sou psicopedagogo. Eu quero ser atendido por um psicopedagogo. Aí você vai lá, tem todos os telefones dos psicopedagogos da sua região, vê se ele atende, liga para ele, marca um atendimento, sucesso no atendimento e sucesso profissional cadastrado no sindicato. Bom, para a nossa
A aula de hoje fica por aqui. A gente agradece os nossos alunos online, agradece a todos aqueles que participam, que estão sempre conosco, que estão sempre nos acompanhando nas redes sociais. Acompanhe, siga a nossa fanpage, Instagram, Twitter, tudo você encontra Jacinda Barbosa, Instituto Sinapse, o nosso canal. Estejam sempre conosco, estudando, estamos sempre à disposição de vocês. E, como eu sempre digo para vocês, bora estudar e até a próxima aula.